Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. O anime tem início nos mostrando que na academia de magia o protagonista Alto teve um total de 0 pontos no exame de convocação, e apesar de ter notas boas em todas as outras áreas, tendo esse 0 ele não poderá avançar para o segundo ano, pois para isso seria necessário firmar um contrato familiar com algum tipo de ser. Ele deve conseguir isso antes do próximo dia, ou será reprovado. Após isso sua amiga Lilia chega até ele, e descobre o ocorrido, mas infelizmente não possui como ajudar. Mais tarde ele vai até a biblioteca, e pensa um pouco e resolve que dessa vez irá tentar invocar algo fora do comum, até que um livro cai em sua cabeça, e pasme, aquele é um livro de invocação. Ele segue as instruções do livro, e diz as palavras necessárias e o círculo feito começa a brilhar, e ao utilizar seu sangue e completar o necessário, uma mulher aparece. Ela vai para cima dele e pergunta qual era o desejo dele com ela. Ele diz que quer um pacto, e uma marca aparece em sua mão, e em troca do pacto, ela diz que irá se alimentar do mana dele e o beija para conseguir isso. Após um tempo ela se apresenta como Vermelho. Ele explica toda a situação. Ela diz que faz sentido ele não conseguir invocar nada, já que o mana dele é muito alto. Os outros familiares, ou seja, as invocações, não ousam se aproximar dele. E também é dito que ela é um demônio. Ela diz que aceitou o pacto com ele pois ficou muitos anos presa naquele livro que vimos. E o pacto perto disso não é nada. No dia seguinte eles vão dizer ao responsável que Alto conseguiu invocar alguém. De início ele não acredita, mas Vermelho mostra a marca do pacto e o convence, assim podendo ser aprovado para o segundo ano. Também é dito que Vermelho escondeu seus chifres para que isso não gere problema. Não muito depois Lilia, que ficou coberta de ciúmes, desafia Alto para um duelo. Caso ela vencesse, Alto teria que deixar Vermelho apenas no quarto e não ficar vagando com ela por aí. E caso Alto vencesse, Lilia teria que fazer o que ele quisesse. O duelo começa e familiares podem ser usados. Lilia invoca um espírito de alto nível, que ataca Vermelho, mas não surte efeito nenhum. Em seguida Vermelho ataca Lilia e faz ela ter algumas certas reações, e fazendo com que ela perca o duelo. E como prêmio Alto pede que Lilia e Vermelho sejam amigas, e mesmo que na base do ódio, elas aceitam. Mais tarde em seu quarto, como prêmio por ter ido bem na luta, Vermelho drena o mana de Alto, e revela que faz isso, pois está bastante fraca, devido a ficar muito tempo presa no livro, e que o mana excessivo de Alto ajuda a manter a forma física. No princípio do episódio seguinte, vemos um dragão assustando todos pela academia de magia, porém Vermelho lança ele para longe com apenas um dedo, e durante o dia Vermelho se torna o centro de todas as atenções, principalmente por ser tão grudada a Alto. Mais tarde, eles são confrontados por Rex, um cavaleiro de dragão, e seu companheiro, por ter atacado seu dragão mais cedo. Enquanto eles estavam distraídos com Vermelho, Alto usa uma magia de gelo e o congela, mas com muita facilidade ele invoca um tipo de dinossauro de fogo e se liberta, e em seguida vai os atacar novamente, porém Vermelho abraça o Alto, e o devolve o mana que pegou noite passada, e assim ele libera uma grande quantia de cristais, assim derrotando Rex e fazendo ele admitir a derrota. Mais tarde nos é dito que nesse mundo existem 4 classificações intituladas de quadrado, sendo eles: quadrado de ouro, de prata, de bronze e mago aprendiz, porém Alto quer algo além, que só é dado a quem faz uma contribuição significativa à ciência da magia, chamado quadrado de platina. Vermelho diz que irá garantir que Alto consiga essa classificação. No dia seguinte nos é apresentado Marques, que decidiu tomar Alto como seu rival, e também sua amiga Cheryl. Em seguida Alto, Lilia e Cheryl são convocados pelo diretor, que diz que um dos 3 será selecionado como representante estudantil e para isso precisam encontrar a flor de fada até às 18 horas. O primeiro a conseguir esse feito será o representante. E como um bônus, Marques, que nem sequer foi convidado, aparece de intruso e diz que irá participar, mas em pouco tempo foi pego por um monstro vegetal, e Cheryl fica ocupada tentando o ajudar e seguem sem ela. Um tempo depois eles encontram a flor, porém estava sendo guardada por um Cerberus. Lilia toma uma poção de invisibilidade, e mesmo invisível Cerberus a encontra pelo cheiro. Porém Alto a salva utilizando sua magia, e em seguida Vermelho a finaliza com um só golpe. Lilia chega até o topo e coleta a flor, porém sofre um descuido enquanto conversava com Alto, e a flor voa e Cheryl a encontra, assim saindo-se campeã, e se tornando a representante. Um bom tempo depois vemos os Cavaleiros de Dragão fazendo um desfile pelos céus, e a capitã muito renomada deles, chamada Cris, que inclusive é uma quadrado de ouro.
Não muito depois vemos o conselho estudantil. Isso deixa Alto maravilhado. Já durante o banho, Vermelho diz que vai o ajudar a ficar mais forte para superar os membros do conselho. Em sequência vemos que Rex é punido pela Capitã Chris por ter perdido um duelo para Alto, e a mesma se mostra muito interessada nos poderes de Alto também. No dia seguinte Alto visita Rex na enfermaria e descobre o que aconteceu, e como se sentiu culpado. Resolve desafiar Chris para um duelo. Alto recebe o poder de Vermelho e resolve lutar com tudo. Chris começa atacando com várias rajadas de fogo, fazendo Vermelho receber muito dano, e por isso Alto resolve atacar com tudo, mas Chris consegue recuar com seu dragão, escapando de todos os danos e os encurrala e começa a se gabar por ser superior a todos os outros por causa de seu dragão. Porém Vermelho se decide a acabar com ela com um único golpe. Então eles disparam um grande cristal que é estilhaçado em várias partes e assim chegam até ela, e vencem a batalha. O professor Obsidiana, no qual é um homem renomador e amado por todas as meninas, diz que Alto não deve desafiar todos pois pode ser perigoso. Depois vemos que como castigo ela terá que fazer as tarefas. E durante isso Rex vai até ela, e ela se desculpa por antes, deixando claro que aparentemente ela aprendeu a lição. Mais tarde enquanto jantavam, Alto pergunta se Vermelho gosta dele, ou só quer sua mana. Então ela o beija e diz que o ama, e no dia seguinte eles aparecem assim, brilhando de felicidades. Mais tarde vemos uma menina indo até Obsidiana. Ele diz que quer que ela faça algo para ele, e é mostrado que ele segura uma seringa. E em seguida vemos essa mesma menina congelada. E o boato se espalha pela escola. Durante uma conversa do conselho de estudantes, nos é dito que incluindo essa menina, outros 3 brasões de prata também estão em coma, e que isso deverá ser investigado de imediato. Um tempo depois disso, vemos que Chris e Rex estão em uma batalha e ela está levando a pior. E já no episódio seguinte, o irmão de Rex vai até Alto pedindo ajuda. E voltamos à batalha. Chris faz disparos de fogo contra Rex mas isso não o para. E ele continua acertando vários golpes agressivos. Alto chega e fica extremamente irritado. E quando uma batalha ia se iniciar, uma mulher chega e o derrota com extrema facilidade. Ela se chama Helena. E mais tarde durante uma reunião do conselho, eles supõem que alguém está por trás disso usando algum tipo de magia negra. Chris se mostra estar extremamente furiosa pelo acontecido e, depois disso é dito que o exame para se tornar um quadrado de bronze está próximo. Durante a conversa sobre isso, Vermelho diz que irá voltar para o quarto para descansar. Alto fica confuso pois ela nunca o deixa sozinho. Enquanto caminhava, em seus pensamentos ela diz que conhece o poder que possuiu Rex anteriormente. E durante isso acaba topando com o professor Obsidiana, e diz que sabe que ele está envolvido em tudo que vem acontecendo, e que não irá contar a ninguém sobre isso, mas caso ele mexa com Alto, ela o fará em pedaços. Porém enquanto ela seguia seu caminho, ele a pega de surpresa e aplica algo em seu pescoço, fazendo com que ela fique fraca. Enquanto isso Alto sente uma dor em sua marca de pacto, e em seguida um enorme barulho surge deixando todos alerta. Helena enquanto ia até o local é presa em um local único, onde um tipo de monstro a impede de passar, e em seguida vemos que Vermelho se transformou em um monstro bestial, com um poder absurdo. Alto chega e fica sem entender o que aconteceu. Obsidiana explica que criou um meio mágico de causar loucura, condensado em uma forma líquida, e que injetá-lo faz com que seus poderes enlouqueçam. Porém Vermelho foge do controle e ataca Obsidiana. Porém Alto entra em seu caminho para impedir e o ataque atinge seu peito. Após isso sua mente entra em colapso e sua imagem se modifica novamente. Em seguida ela abraça Alto. E em um momento emotivo, ele diz que está tudo bem, pois ele é seu mestre. E após um beijo e uma troca de mana ele é curado. Obsidiana em um momento de insanidade aplica em si mesmo o elemento que causa loucura, e se transforma em um demônio híbrido. E ataca Vermelho, porém com apenas um golpe. Ela faz com que metade do seu corpo seja destruído, e ele tenta fugir, porém Chris aparece e o interrompe, e Vermelho o derruba porém não o mata, pois esse não seria o desejo de Alto. Um bom tempo depois, Vermelho revela que ela e Alto agora dividem do mesmo coração, e que se ela morrer, ele também morre. Em seguida nos é dito que Obsidiana foi preso, e que agora Alto precisa do mana de Vermelho para o coração funcionar. E para não causar mais problemas ela decide se trancar em um livro novamente, para que ele não tenha medo dela agora que ele viu sua verdadeira forma. Após ouvir isso ele se irrita e a beija e diz que não vai aceitar isso, e que ela pertence a ele, e que de modo algum ele teria medo dela. Ela se mostra muito surpresa com essa atitude dele,
e aceita sua escolha.